Nós vamos ler, meus irmãos, 3 versículos hoje. Daniel capítulo 7, do versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 7, do versículo 23 ao 25. Diz a Escritura. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui com esses 3 versículos tão impressionantes, Senhor, para meditarmos e estudarmos hoje. Nós chegamos aqui, Deus, e queremos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo nos faça entender o propósito da sua palavra, Senhor, e o ensino dela para nós hoje. Oramos que o Senhor aplique a nossa alma, que o nosso coração receba a palavra com fé, com humildade, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, para a sua honra e glória e para o nosso bem eterno em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Semana passada, meus irmãos, eu meditei com vocês no versículo de número 20 até o versículo 22, em que Daniel, ele, não satisfeito com a primeira resposta do anjo, que o anjo tinha dito para ele quando ele perguntou sobre aqueles animais, os grandes animais, o anjo respondeu para ele no versículo 17, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel ouviu isso, mas ele quis saber mais, porque tinha o quarto animal. Vocês lembram da profecia, né? Ele teve um sonho, e nesse sonho, se nós olharmos aqui para os primeiros versículos do capítulo, diz que ele estava, no versículo 2, olhando na visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E ele viu, então, aquele mar sendo agitado no seu sonho, e 4 animais saindo do mar. O primeiro era o leão, o segundo era o urso, o terceiro era o leopardo. Então, esses animais aqui já eram estranhos. O leão, por exemplo, ele tinha uma asa de águia. O urso, ele era meio que torto assim, devorava e tinha dentes, e tinha costelas nos seus dentes. O leopardo, ele também tinha asas, e diz aqui, tinha também este animal 4 cabeças, o leopardo, né? Mas o quarto animal, ele é tão estranho, irmãos, ele é tão estranho que Daniel nem consegue dizer assim, olha, esse animal, ele é esse aqui, né? Não, ele não consegue. Ele diz simplesmente assim no versículo 7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres,
Então, esse último animal, ele era diferente e ele tinha uma aparência ainda mais terrível, espantosa que os outros, irmãos. Mas, além disso, tinha 10 chifres. Além desse animal já ser muito diferente, ele tinha 10 chifres, e no versículo 7 diz assim: eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia pedaços, pisava os pés e sobejava, e lá no versículo 8 diz: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, irmãos, aquele animal, aquele quarto animal, ele chamou muito a atenção de Daniel. Ainda tinha a questão dos chifres, os 10 chifres, e o chifre falante, né? Um dos chifres que crescia, primeiro ele era pequenininho, e depois ele tirou 3 dos chifres iniciais e ficou no lugar deles e falava coisas muito arrogantes. Então, quando o anjo, esse é o ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, quando o anjo ele fez uma interpretação geral, no versículo 17, dizendo assim: estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão na terra. Quando ele ouviu isso, e ele pensou assim: mas e o quarto animal? O quarto animal, ele é diferente de todos. Ainda tem um detalhe do chifre do quarto animal, que era falante. Então, o que significa isso? Eu tenho dito para vocês, irmãos, que nesse capítulo 7 de Daniel, o Senhor resolveu dar para o seu profeta uma visão geral da história da humanidade. Ele quis mostrar o que iria acontecer a partir dali, de reinos que iriam suceder-se, mas que finalmente, porque ele também teve a visão ali de um como filho do homem, vocês lembram? Ele diz aqui no versículo 11, que diz assim, versículo 13, que ele diz: eu estive olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então ele está dando aqui uma visão panorâmica da história da humanidade, dizendo assim: olha, haverá reinos, esses reinos vão ser extremamente violentos e vão se voltar, é um detalhe aqui que se enfatiza bastante nesse capítulo 7, vão se voltar especialmente contra o povo de Deus, lá no Antigo Testamento contra o povo de Israel, e aqui no Novo Testamento contra todos aqueles que creem no Senhor Jesus, mas virá então esse Filho do Homem que vai estabelecer um reino eterno. E diz mais aqui, nós já lemos aqui vários versículos aqui que mostram o seguinte, olha, e esse povo perseguido vai reinar com este Filho do Homem. E diz mais o texto aqui, no finalzinho desse período dos reinos e das perseguições, se estabelecerá o juízo de Deus. O versículo 9, irmãos, que diz assim, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como pura lã, o seu trono era de chamas de fogo, as suas rodas de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões o assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então ele via tudo isso. Então eu tenho ilustrado para os irmãos assim, Daniel tinha uma visão do andar de baixo, ou seja, dos 4 animais, dos reinos deste mundo, mas de repente ele teve uma visão da glória, do céu, e ele viu lá no céu esse ancião de dias, que é numa linguagem figurada, né? Um homem idoso, quer dizer, um ancião de dias, um homem idoso, cabelos brancos, um homem venerável, um homem de muita experiência, de muita sabedoria, que simboliza, na verdade, o próprio Deus. E esse Deus, então, se assenta para julgar. E o texto acrescenta mais, irmãos. No versículo 11, eu estou dando aqui uma visão panorâmica de novo para nós chegarmos
a entender esse texto de hoje, ele diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Lembra do chifre falante? Então, enquanto o juízo estava estabelecido, esse chifre continua falando no sonho de Daniel. Mas, diz o texto, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, aquele juízo, ele trará o final daquele animal mais terrível. Aquele animal será morto, queimado, o seu corpo será queimado pelo fogo. Então, a visão bíblica, qual é, irmãos? A visão bíblica em geral é essa. Olha, na história existirão reinos terríveis, e esses reinos vão guerrear uns contra os outros, vai ter muito derramamento de sangue, vai ter muita morte, e especialmente o povo de Deus ali que estará no meio dessas pessoas vai ser perseguido, vai passar por situações muito difíceis, mas o texto todo está dizendo assim para Daniel, e preste bem atenção nisso agora. Daniel, ele é um exilado, Daniel, ele é uma pessoa ali que está longe de Jerusalém, na Babilônia, e Deus está dizendo assim para ele: não esqueçam, porém, que vem o reino de Deus vai ser estabelecido. Portanto, vocês exilados, vocês sofridos, vocês perseguidos por esses reinos do mundo, fiquem tranquilos, consolem-se na verdade de que o reino de Deus virá. E esse deve ser o consolo de vocês. Então, meus irmãos, observe bem agora, quando Daniel ele ouve do rei, aliás, do anjo, que, versículo 17, esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra, ele compreendeu isso, mas ele disse assim agora: e o quarto animal? O que significa o quarto animal? O anjo então informou para ele que viriam 4 reinos sucessivos. E quando nós lembramos lá do capítulo 2, nós lembramos que o Nabucodonosor ele também teve um sonho, e no sonho ele viu uma grande estátua, e essa estátua ela era dividida, meus irmãos, em 4 partes, e ali também teve a questão de 4 reinos. Agora, o ponto aqui é que o quarto reino ele é de grande significado. E agora eu quero ler com vocês de novo aqui o texto que nós vamos observar hoje, em que o Daniel, no versículo 19, ele diz assim: então tive o desejo de conhecer a respeito do quarto animal, versículo 19. E no versículo 20 ele diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. E aí o versículo 22, o anjo então informa para ele, e ele diz assim, no versículo 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O anjo responde a ele, e o anjo dá detalhes aqui. O anjo diz, por exemplo, que este quarto animal será um quarto reino, e que este quarto reino será diferente dos outros 3 reinos. Primeira informação que ele dá. Ele diz que os 10 chifres são 10 reis daquele mesmo reino. Observe bem. Ele fala ainda que aquele chifre falante representa um 11º rei, que vai destruir 3 reinos e que vai então se estabelecer. E aquelas palavras que Daniel ouvia o chifre falando ali, ele diz que na verdade são contra o Altíssimo, isto é, são blasfêmias contra o Altíssimo. E que ele não somente vai falar esse chifre falante, mas ele vai perseguir e ele vai então tentar mudar a lei de Deus.
Mas veja um detalhe aqui, irmãos, e quando chegar lá eu vou explicar melhor para vocês, mas o propósito todo do texto é dizer assim, isso é temporário. No finalzinho do versículo 25, daqui a pouco eu vou explicar isso, mas observe aí o versículo, finalzinho do 25, que diz assim, e eles quem? Os santos, serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Todo o propósito do texto é consolação, é dizer assim, olha, isso é temporário, vocês precisam compreender e se firmar muito nisso. Toda perseguição, inclusive esta perseguição aqui que será terrível, ela tem um prazo, ela é temporária. Então, irmãos, eu queria olhar essa profecia com vocês da seguinte forma. Dentro deste princípio geral de todo o capítulo 7, que é o princípio da consolação, nós podemos olhar esse texto e observar que esse texto se refere a, pelo menos, irmãos, que eu já falei aqui para vocês, a 3 períodos na história da humanidade. Diz para vocês aqui que Daniel está dando uma visão panorâmica, mas eu gostaria de colocar para vocês assim 3 períodos desse tempo geral da humanidade na Terra. Em primeiro lugar, o texto ele quer falar para Daniel e para os exilados ali na Babilônia, de reinos que se sucederão naquele período ali. Esse é o primeiro propósito do texto. Mas toda profecia, ela não é somente ligada, irmãos, ao tempo do profeta. Várias profecias na Bíblia acontecem assim. Deus fala para o profeta, mas Deus também se refere a tempos bem depois do profeta, posteriores. Então, nós podemos dizer que, em segundo lugar, essa profecia, ela se refere a toda a história do povo de Deus, e não somente aquele período ali de Daniel. Essa é uma terceira aplicação da profecia, e a profecia está apontando para isso também. Mas existe um terceiro período aqui que eu quero colocar para vocês, que é o período final, ou seja, vai ter um final. O texto todo o tempo está dizendo assim, virá um juízo e virá o Filho do Homem que vai reinar. O texto está dizendo todo o tempo, olha, vem o reino que é eterno, fazendo um contraste com esses reinos deste mundo que são reinos provisórios. Então a profecia, ela aponta, vou repetir aqui, para o tempo de Daniel, para toda a história da igreja aqui nesse mundo, mas especialmente, na verdade, principalmente, para o final dos tempos. Então, quando nós olhamos um texto desse, existem muitas opiniões de teólogos, de eruditos, sobre, por exemplo, que reinos são esses, né? Quais são os 4 reinos? Qual é especialmente o 4º reino? Quem são os 10 reis representados nos 10 chifres? Quem é especialmente o 11º rei representado no 11º chifre? Então existem debates e existem, enfim, opiniões e às vezes divergentes, né? Muitas vezes divergentes sobre, vamos dizer, nós identificarmos esses reis, esses reinos, e nós devemos procurar fazer isso, não é errado. Quando nós olhamos então para a questão ali do tempo de Daniel, que aconteceu ali naquele período, é importante nós fazermos isso. Porém, irmãos, o propósito principal do texto não é que nós venhamos nos deter nessas minúcias, nesses detalhes históricos, que são importantes, que tudo Deus preveu ali e ele estava controlando tudo, mas o propósito do texto é nós olharmos principalmente para o nosso tempo, para o nosso momento histórico e mais ainda para o final dos tempos. Por isso que eu estou insistindo muito nisso com vocês. Eu estou dizendo assim, Deus ele quer aqui nos consolar. Deus ele quer fazer com que nós pensemos assim, olha, toda dor, todo sofrimento, toda perseguição, ela é temporária, mas virá o reino eterno. Toda a nossa consolação, toda a nossa esperança deve estar no reino eterno. Na verdade, tudo desemboca, né, naquele grande e maravilhoso texto. Toda a escritura, na verdade, ela vem para o nosso consolo, para a nossa edificação. O evangelho que é boa notícia, né?
E naquele capítulo 14 do Evangelho de João, que eu tenho citado várias vezes aqui nesse estudo do capítulo 7, no capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz o quê? Você lembra o que ele diz? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para vocês, para que vocês estejam comigo. Então veja, a Bíblia diz assim, Jesus mesmo vai dizer naquele discurso ali, essas palavras são do último discurso de Cristo, um pouquinho antes de morrer. Então ele vai dizer para os seus discípulos assim, olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vai ser difícil, inclusive vocês podem morrer, mas não se turbe o vosso coração. Então, irmãos, quando nós olhamos para uma profecia dessa, muito mais do que nós marcarmos pontos históricos e determinarmos reinados e reis, é muito mais importante nós olharmos para o propósito da profecia, que é dizer assim, olha, Jesus virá e ele vai trazer, enfim, o reino eterno e nós estaremos com ele para sempre. E a grande pergunta aqui do texto sempre é, você está em Cristo? Você está firmado nele? A sua fé está nele? Esse é o ponto, tá bom? Mas vamos entrar agora no texto propriamente dito. Eu fiz questão de fazer essa introdução até bastante longa hoje, para que nós pudéssemos compreender o propósito dessa profecia e não nos perdermos, né, do propósito dela. Irmãos, vamos entrar no texto. Eu tenho 3 coisas aqui para falar com vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, nós vamos falar do quarto animal, que está aqui no versículo 23. Em segundo lugar, nós vamos falar do chifre e das ações desse chifre, que está aqui no versículo 24, nos versículos 24 e também no versículo 25. E no último lugar, nós vamos falar exatamente desse detalhe importantíssimo do tempo do chifre. Tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar do quarto animal. Veja o que o texto diz aqui no versículo 23. Leiam comigo, por favor. Diz assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Então essa é a informação que o anjo dá a Daniel. Ele diz assim, olha Daniel, ele já tinha dito, né? Os 4 animais são 4 reinos que existem já está aí acontecendo a história no tempo de Daniel, mas que ainda vão existir no futuro. E o quarto animal, exatamente este animal que Daniel não conseguiu nem identificar, tão estranho que ele era, realmente ele era estranho, e o propósito da profecia era dizer assim, que ele era diferente mesmo. Ele será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros. Em que sentido ele será diferente? O anjo continua explicando, dizendo assim, ele vai ser diferente porque ele vai devorar toda a terra. Portanto, a diferença dele vai ser na extensão do reino. Nenhum reino será tão poderoso, tão extenso como ele. Ele vai devorar toda a terra. Mas há uma segunda diferença que está aqui. E ele pisará os pés e a fará em pedaços. O ponto aqui é que ele será extremamente violento. Ele vai ser mais violento que os outros. É interessante, tem um certo comentarista que coloca aqui, por exemplo, quando você vê o urso, né? Dá uma olhadinha aqui, irmão, no versículo 5, quando fala do urso, diz assim, continue olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Então, esse urso, ele era violento, ele tinha costelas nos dentes, e foi dito a ele que ele devorasse muita carne. No entanto, quando você chega no animal, que nós estamos tratando agora, o versículo 7 diz que ele era terrível, espantoso e muito forte, tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobejava. Isso mostra que ele ultrapassava a violência de todos os outros reinos.
Então ele era um reino extenso e um reino muito, muito violento, que nem se compara, mesmo que os outros reinos também eram violentos, mas eles não chegavam perto desse. Esse era extremamente violento. Então esse é o ponto aqui da diferença entre este reino e os reinos anteriores. Agora, vocês lembram, né, meus irmãos, que eu disse assim, isso tem uma aplicação para o tempo de Daniel, tem uma aplicação ao longo da história, mas nós devemos olhar especialmente para o final. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos entendido, nós estamos estudando todo esse livro, e nós já estudamos o capítulo 2 que eu citei aqui há pouquinho. E lá no capítulo 2, nós, tomando aqui indícios do próprio livro de Daniel, nós entendemos, alguns intérpretes vão discordar disso, mas nós temos entendido que esses 4 reinos se referem, primeiro reino, Babilônia, o segundo reino, Medo-Persa, o terceiro, a Grécia, e o quarto, Roma. Então nós temos esses 4 reinos históricos que estavam ali, que sucederam ali do tempo de Daniel em seguida. Babilônia é óbvio, né? O Medo-Persa veio em seguida, o próprio livro de Daniel nos conta isso. O próximo é a Grécia e o último, Roma. É interessante nós observarmos porque nós temos entendido o seguinte, irmãos. Esse texto se aplica, então, naquele período histórico ali, mostrando que Roma, em certo sentido, será pior do que os outros. E nós dizemos isso, irmãos, porque Roma, especialmente Roma, perseguiu a igreja no início. E Roma foi um instrumento da crucificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos assim, que existe um elemento de pior em Roma por causa dessa violência contra o povo de Deus ali no início e pela crucificação ali do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Mas, como eu disse para vocês, isso aqui se aplica ao longo da história da igreja, ou seja, o que o texto deve nos mostrar também é que existem momentos da história em que a igreja sempre vai ser perseguida em algum sentido. Mas ocorrerão momentos na história em que a igreja vai ser mais perseguida ainda e vai sofrer mais ainda do que em outros momentos. Existem também lugares, por exemplo, agora mesmo, nós às vezes não pensamos nisso, mas nós vivemos, irmãos, numa liberdade de culto, de religião. Não é assim em todo lugar do mundo. Existem lugares em que os cristãos são extremamente perseguidos. Então, existe essa diferença de reinos. Em geral, os reinos são contra Deus. A Bíblia, eu já disse isso aqui tantas vezes para vocês nesses estudos, que Deus estabeleceu as autoridades. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que as autoridades vêm de Deus, mas como as autoridades elas são deste mundo, em geral elas estão contra Deus. Os poderes e a igreja, ainda que, por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, já estudei também com vocês aqui domingo de manhã, nós devemos orar para ter uma vida tranquila, né? Devemos orar pelos governantes, para que as autoridades nos deem uma vida tranquila, ainda que isso seja verdade, irmãos. Porém, a igreja, ela não cresce pelo poder de autoridade alguma, ela cresce pelo poder do Espírito Santo e da pregação da palavra de Deus. Mas, esse é o ponto aqui do texto, nós não devemos nos surpreender, os cristãos não devem se surpreender se as coisas pioram para a igreja. Isso pode acontecer. Há momentos de alívio, mas há momentos também de perseguição. E a aplicação geral para toda a história da igreja é que essas diferenças existem e nós estamos sujeitos, meus irmãos. Não devemos nos assustar a respeito dessas coisas, a que a igreja em algum momento seja perseguida, inclusive no nosso país. Esse é o ponto. Não devemos ter medo disso, não devemos ficar apavorados com isso, nem surpreendidos com isso. E devemos ter consciência de que isso pode ocorrer, mas que o nosso consolo, de novo, está onde? No Senhor Jesus, que Ele está conosco. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O texto aqui, porém,
a aplicação dele, meus irmãos, está especialmente para os últimos tempos, para os últimos momentos da história da humanidade e da história da igreja neste mundo. E para isso eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 13. Vamos fazer a leitura? Então, tome a sua Bíblia, por gentileza, e observe. Esse texto aqui eu já li com vocês lá no iniciozinho do estudo do capítulo 7. Mas é interessante nós lermos agora. Veja, o capítulo 13 de Apocalipse ele é muito interessante, porque ele diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Era a besta que vi semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Vocês lembram dos 3 animais lá? Leão, urso, leopardo. Tem os 3 animais aqui, da profecia de Daniel. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta e o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Lembra do chifre falante? Daqui a pouco eu vou chegar no chifre falante. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Também vou falar ainda desses 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitir fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Lembra da extensão do reino? É um reino extenso. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome, quem é que vai adorá-los? Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, meus irmãos, o texto, ele paralelo a Daniel é esse, e aqui está falando claramente do anticristo. A Bíblia fala do anticristo. Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses. João fala isso na sua carta 1 João. Apocalipse fala deste anticristo. E quando nós comparamos Daniel 7 com Apocalipse 13, nós percebemos claramente que o texto está apontando para a vinda de um reino extenso, um reino poderoso, extremamente violento, e que terá então esse governante que vai proferir blasfêmias e vai perseguir o povo de Deus. E este reino, ele será, deixa eu ver se eu acho a palavra aqui, acho que essa é a palavra correta, ele será extremamente sedutor. Vocês percebem que a humanidade vai adorar esse reino, a humanidade vai aplaudir esse reino, a humanidade vai se submeter a ele. Eu não tenho tempo agora, eu vou estudar com vocês, se Deus assim permitir. Acabando Daniel, a gente vai estudar Apocalipse. Mas Apocalipse mostra que o reino do anticristo ele tem 2 braços, um braço político e um braço religioso, né? Mas a questão aqui é que ele vai ser muito sedutor, vai enganar muita gente. Vai enganar, inclusive, cristãos professos. Tá bom? Só para os irmãos perceberem isso. Mas vamos avançar aqui. Veja, voltando para Daniel, então, o que nós estamos afirmando, irmãos? Que este 4º animal se refere especialmente a esse reino final e ao anticristo. Porém, o anticristo ele está especialmente simbolizado no chifre, irmãos. Nós temos visto que esse reino final vai ser um reino extenso e violento, diferente de todos os reinos que já existiram até agora na história da humanidade. No versículo 24 de Daniel, voltando para Daniel, o texto nos informa assim agora sobre os chifres.
E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Bom, veja, aqui agora o anjo explica a questão dos chifres, porque aquele animal ele era horrível, mas ele ainda tinha 10 chifres, aí nascia um chifre, ainda no início era pequenino, aí ele crescia, tomava o lugar dos 3, lembra? Essa foi a visão dele. Então como é que o anjo explica? O anjo explica assim, olha, os 10 chifres são 10 reis daquele mesmo reino violento, são 10 reis do reino violento. E aqui nós podemos dizer, pode ser sucessivo, ou seja, um atrás do outro, ou simultâneo, ou seja, esses reis ali existindo como que dividindo territórios desse grande reino. Tanto faz, pode ser uma coisa como outra. E aí vem de novo o debate de eruditos, para tentar identificar no tempo de Daniel, primeiro, qual era o quarto reino, e segundo, qual eram os 10 reis aqui que o anjo está falando. Mas, irmãos, deixa eu falar, o texto não tem grande propósito de fazer com que a gente identifique isso com precisão. Repito que o principal propósito do texto é nos informar, especialmente o que vai acontecer nos últimos dias, para o nosso consolo e também ao longo da história da igreja. Mas a verdade é que esses chifres devem se referir mesmo a 10 reis, e esse último rei deve se referir, esse último chifre aqui, olhando para a questão ali de Daniel, deve se referir a um rei ainda mais violento que os 10 anteriores. Esses chifres também se aplicam, como eu tenho colocado aqui para vocês, ao longo da história da igreja, em reis que se levantam, irmãos, violentos, extremamente perseguidores, especialmente contra o povo de Deus, mas também aqueles que ainda são piores que os outros e que vencem os outros em batalhas, tomam poder e colocam ali nas suas regiões, nas suas nações, terríveis perseguições, opressão contra o povo de Deus. Isso tem também acontecido ao longo da história. Mas o texto se refere especialmente, repito, aos fins dos tempos, irmãos. E este chifre falante aqui, ele se refere claramente ao anticristo, quando nós comparamos com os outros textos das Sagradas Escrituras. Então, este 11º rei, que aqui no versículo 24 diz que ele vai ser diferente dos primeiros. Você percebe aí que esse quarto reino já é diferente dos outros 3, pela violência e extensão. Agora você percebe que esse 11º rei vai ser diferente dos outros 10 reis anteriores. Diferentes em que sentido, irmãos? Porque ele vai ser assim, sabe? O texto quer dizer para nós. Ele vai ser alguém, repito, aquela mesma palavra, extremamente sedutor. Ele vai ser um grande orador. Ele vai ter uma força de personalidade. Ele vai ser um grande empreendedor, um grande guerreiro. Ele vai vencer os outros. Ele vai se destacar dos outros. Ele vai ser incomum. Ele vai ser tão surpreendente que o mundo vai adorá-lo. Que o mundo vai se submeter a ele. Que o mundo vai dizer, quem é parecido com ele? Ele é diferente. E ele é diferente também porque vai estar nele um orgulho, uma soberba ao extremo, meus irmãos, e o texto quer destacar isso aqui, porque o texto vai dizer exatamente na questão das palavras dele. Essa diferença dele também está no aspecto de quem ele é, do que vai acontecer com esta pessoa. Diz o versículo 25 que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele dirá coisas blasfemas na sua oratória, no seu discurso, e nisso ele vai convencer muitas pessoas. Ele profanará o santo nome de Deus, o Evangelho,
Cristo Jesus e todas as coisas. Mas vejam, ele vai fazer isso de forma muito sedutora. Ele vai fazer isso de forma muito a enganar muitas pessoas e a enganar até cristãos professos. Eu estou destacando isso aqui aos meus irmãos porque a palavra de Deus ela aponta para isso, inclusive lá em Apocalipse. Mas eu quero só citar de passagem. Ele será alguém, então, que vai falar estas palavras, que vai espalhar discursos contra Deus, que vai convencer uma enorme quantidade de pessoas no mundo inteiro. O texto diz lá em Apocalipse, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, ou seja, aqueles que não têm fé verdadeira, aqueles que não são realmente Cristo, vão se deixar seduzir por ele, mas ele não vai fazer só isso. Porque eu disse para vocês na semana passada que existe o discurso e existe aquilo que o discurso produz. Então veja, irmãos, aonde o evangelho é pregado, aonde o evangelho é anunciado, se produz misericórdia, graça, perdão, longanimidade, paciência. Mas onde o evangelho é abandonado, onde Deus é blasfemado, onde outros discursos são pronunciados, se produz o quê? Violência, ódio e violência, vingança, e tudo o que é destrutivo para os seres humanos. Mas aqui, como ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e eu já disse para vocês várias vezes, né? Esse nome aqui que é atribuído a Deus, Altíssimo, mostrando que Deus é o alto, na verdade, é aquele que está acima de todos, mas a loucura deste homem será exatamente em blasfemar contra o Altíssimo. Esse discurso dele vai se voltar contra os santos do Altíssimo. Então o texto diz assim, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e a consequência é que ele destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, ele vai perseguir os verdadeiros cristãos. Ele vai perseguir aqueles que são realmente do Evangelho de Cristo. Ele vai se voltar contra eles, ele vai usar exatamente o seu poder, os instrumentos que ele tem no seu governo, no seu grande e poderoso império, para oprimir, para perseguir, para destruir os santos do Altíssimo. Haverá uma terrível e grande tribulação contra a igreja de Jesus Cristo, meus irmãos. O texto, toda a Bíblia está apontando, como eu disse para vocês, que nós não devemos nos surpreender com a perseguição que pode acontecer a qualquer momento. E nós não devemos também nos surpreender com o fato de que haverá uma grande tribulação, haverá uma terrível tribulação, como nunca houve na história da igreja e na história da humanidade. E ele não parará aí. Diz o texto que ele cuidará em mudar os tempos e a lei, isto é, ele, aplicando ali ao tempo de Daniel, isso... Repito, né? Nós estamos dizendo assim, existem 3 aplicações aqui, para o tempo de Daniel, ao longo da história da igreja e para o final dos tempos. Aplicando ao tempo de Daniel, com certeza houve momentos em que algum governante muito perverso quis mudar as leis e os tempos que Deus estabeleceu ao seu povo. Aqui, a palavra de Deus está apontando especialmente para as festas. Vocês lembram que tinha o calendário judaico? E vocês lembram que tinha as festas anuais, as festas do Senhor, e que o povo de Deus tinha que cumprir aquele calendário, aquela lei cerimonial e comemorar cada festa. Eu acho que a mais conhecida nossa é a festa da Páscoa, né? Mas essa era apenas uma das festas. Mas o que o texto então está apontando é que este rei, ali especialmente voltando-se para o tempo de Daniel, ele iria mudar. Ele tinha a intenção, aqui o texto não diz que ele conseguiu fazer isso, mas diz que ele tinha a intenção de mudar o calendário das festas, de mudar os tempos, de mudar a lei que Deus tinha dado ao seu povo. Mas aplicando lá ao anticristo, irmãos, isso tem acontecido também ao longo da história, né? Em que, na medida em que governos opressores contra a igreja perseguem a igreja, eles
também querem mudar as leis, querem mudar aquilo que é prescrito nas Sagradas Escrituras e assim por diante, mas olhando para o final dos tempos, irmãos, haverá, como é claro, é óbvio, sendo esses discursos blasfemos contra Deus, tudo que vem de Deus, todos os seus mandamentos, toda a sua palavra, haverá intenção de mudança, de um governo autônomo. Nós podemos dizer assim também, lembrando da tentação no Jardim do Éden, que Satanás chegou para Eva e disse: sereis como Deus. Vai existir esse homem que vai levar essa tentação ao extremo, ou seja, ele vai querer mesmo ser Deus. O Apocalipse diz que ele vai se assentar como se fosse Deus, ele vai se considerar como Deus, ele vai querer mudar as leis de Deus, estabelecer a sua própria lei, o seu próprio mandamento. Meus caros irmãos, isso existe no mundo o tempo todo, mas isso vai acontecer especialmente no fim dos tempos, né? Então veja, o que eu quero dizer para vocês é que em toda a história da humanidade tem existido esses momentos difíceis, em toda a história da humanidade tem existido blasfêmias e discursos contra o Evangelho e contra Deus. Em toda a história da humanidade, a humanidade em si, ela não ama a palavra de Deus, a lei de Deus, ela tem tentado estabelecer o seu próprio reino, o seu próprio domínio, como se fosse Deus. Mas no final, isso vai ser levado ao extremo. A situação vai ficar muito difícil. A situação vai se agravar extremamente. Agora, por último, e aqui que está o consolo nosso, é que isso não é eterno. A última informação que nós temos aqui é que, bom, é uma palavra difícil, porque diz: e eles serão entregues na sua mão. Eles quem? Os santos do Altíssimo. Tem esse lado difícil, tem esse lado que diz assim: olha, os santos do Altíssimo vão sofrer, os santos do Altíssimo vão ser perseguidos, os santos do Altíssimo vão passar por essa situação dificílima. No tempo de Daniel passaram, o próprio Daniel estava sofrendo isso ao longo da história, mas nos últimos tempos isso vai acontecer de forma ainda mais terrível. No entanto, o texto diz assim, preste bem atenção agora na linguagem do texto: por um tempo e tempos e metade de um tempo. Deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte. Mas antes eu quero... Eu vou falar logo, depois eu vou ler alguns textos para vocês aqui. Veja, quando o texto diz assim, por um tempo e tempos. Isso aqui nós podemos, e até algumas traduções colocam assim, por um tempo e mais um tempo, quer dizer, duas vezes o tempo, na verdade. Então, um tempo e mais duas vezes um tempo. Dá quantos tempos? 3 tempos. E aí se esperaria que tivesse um quarto tempo completo, né? Então tem um tempo, tem mais 2 tempos e 3, né? E aí se esperaria, aí vem um quarto tempo. Mas o que o texto diz? Metade de um tempo. Ou seja, tem um corte. O que isso significa? Significa o seguinte, que Deus vai cortar o reino. Que Deus vai dar um basta repentino. Quando, então, aquele rei, ele pensa assim, agora eu venci. Já passou um tempo, já passou mais 2 tempos, eu já estou reinando há 3 tempos, e agora eu vou começar o 4º tempo. Então, repentinamente, quando ele estiver no meio do 4º tempo, acaba o reino. Acaba o reino. E o que o versículo 26 diz, que nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem? O juízo será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio. Então, quando este rei pensar assim, eu venci, vem aquele filho do homem estabelecer o juízo. Porque o filho do homem se achega a quem? Ao ancião de dias.
e o ancião de dias é que vai estabelecer o juízo. Então o texto está querendo dizer para nós, esse é o consolo. É Deus dizendo assim para o seu povo, olha, no mundo tereis aflições, Jesus mesmo diz, mas calma, não fique assustado, permaneçam, perseverem, porque eu venci o mundo, porque eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Então o texto inteiro, irmãos, ele quer trazer consolo para Daniel, consolo para os perseguidos ao longo da história e consolo para aqueles que vão viver na grande tribulação. Tá? Talvez até nós experimentemos isso, não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas vejam, irmãos, eu quero ler alguns textos com vocês para que vocês percebam como a Bíblia se harmoniza, né? Vamos ler, por exemplo, Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler alguns textos de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Alguns vão interpretar, por causa destes textos que eu vou ler com vocês, que esses tempos são 3 anos e meio. Tá? Mas essa linguagem é simbólica, irmãos. Nós não podemos dizer isso. Então, mas eu quero dizer para vocês que vocês vão encontrar intérpretes dizendo assim, olha, esses tempos são 3 anos e meio de grande tribulação. Mas tanto a linguagem de Apocalipse, de Daniel como de Apocalipse são extremamente simbólicas. Por exemplo, vocês vão encontrar muitos teólogos e bons irmãos nossos que entendem, por exemplo, literalmente o milênio e assim por diante, né? Por causa de 1000 anos e tudo. Mas a linguagem apocalíptica ela é simbólica. Nós não devemos interpretar isso precisamente como o tempo. São símbolos dizendo assim, olha, vai ser um tempo determinado, um tempo que Deus sabe. Mas é interessante essa harmonia dos textos, porque você pega, por exemplo, Apocalipse 11, 2 diz assim, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. Olha, o átrio foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vocês fazem a conta aí, tá? 42 meses. Eu vou só dizer aqui os textos. Então vocês fazem a continha, vocês vão ver que dá certinho. O versículo 3 diz assim, deixa eu ver aqui, 11 é o 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Faça as contas depois. Lá no capítulo 12, versículo 6, diz assim o texto, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias. Capítulo 14, não, desculpe, o versículo 14 diz, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, olha aí de novo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o capítulo 13, versículo 5 diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Lembra quem falava, né? O chifre falante. Para proferir, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então a Escritura está dizendo aqui, esses tempos correspondem, se você for fazer a conta direitinho, né? Mas a Escritura está dizendo aqui que Deus, independente de quanto tempo, 3 anos e meio, pode ser 3 anos e meio? Pode ser mais, isso não é importante. O importante é o seguinte, o importante é que é um tempo que Deus estabeleceu. E Deus está dizendo aqui, que no 4º tempo, quando esse rei soberbo estiver seguro de si mesmo, do seu poder, do seu reino, vai se cortar este 4º tempo, vai ser interrompido este 4º tempo
porque virá o juízo final. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino na terra. Então, meus queridos irmãos, este é o consolo da palavra do Senhor. Eu queria encerrar nossa mensagem de hoje com 3 pensamentos aqui, com 3 conselhos para nós nesta noite. Eu queria, em primeiro lugar, que você percebesse, medite comigo aqui por um instante, no orgulho do anticristo. Medite, irmãos, em como ele é tão orgulhoso que ele blasfema contra Deus. Medite que ele terá talentos. Ele vai ser um grande orador, ele vai ser alguém possivelmente de boa aparência, robusto, forte. Vai ser um guerreiro, um homem sagaz, com grande capacidade. E ele vai se orgulhar, e ele vai dizer coisas terríveis contra Deus, e ele vai perseguir a todos, mas especialmente ele vai perseguir a igreja de Jesus Cristo. Perceba o orgulho dele, irmãos, contra Deus e contra Cristo. E agora eu quero que vocês pensem, tudo que se parece com o anticristo, no sentido de orgulho, discursos raivosos, violência, é do anticristo. Não é de Jesus Cristo. Então, se nós somos de Jesus Cristo, nós não temos que parecer nem um pouco com isso. O nosso rei, vocês lembram como Jesus entrou em Jerusalém? Montado num jumentinho. Ele não veio montado num cavalo, cheio de soberba, de orgulho. Ele veio montado num jumentinho, porque ele é o rei da paz. Ele disse para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estariam aí os meus guerreiros para me livrar, para me libertar, para que os judeus não me entregassem a ti. Mas o meu reino é o reino da verdade. Então, meus queridos irmãos, onde é que está a igreja? Eu falei para vocês várias vezes que o anticristo vai ter o braço político e o braço religioso, e que ele vai seduzir até cristãos professos. E nos nossos dias existem, João diz que existem os anticristos. Existe o anticristo e existem os anticristos, isto é, existirá o anticristo final, mas existem anticristos ao longo da história, que seduzem as pessoas. E seduzem, inclusive, em nome de Deus. E contra Cristo, e contra Deus. E tem um braço religioso. Ele tem uma sedução religiosa. Então, que cada um de nós avalie e diga assim, o que eu estou seguindo? O que eu estou crendo? Qual o meu cristianismo? O cristianismo genuíno, verdadeiro, é o cristianismo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da boa notícia do Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com discursos arrogantes, com violência, com maldade, com a perversidade. Isso pertence ao anticristo. Então, nós cristãos temos que nos separar muito de tudo aquilo. Temos que observar mesmo e ser cautelosos e vigilantes. Testarmos tudo pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque o anticristo é sedutor, meus irmãos. Mas existe essa arrogância, existem esses discursos, e existe essa violência nele. Ele tem o fruto da violência, que não é o fruto do Espírito, que não é o fruto do Evangelho de Jesus. Então, que nós estejamos acautelados com isso e que estejamos olhando para Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o texto ele está apontando para nós e dizendo assim, olha, nós temos que ser muito conscientes de que nós podemos ser perseguidos, irmãos. Não devemos ter medo, nós não devemos, ficar preocupados demasiadamente com essas coisas. Jesus diz, eu quero dizer isso para vocês, João capítulo 16, vocês serão expulsos da sinagoga. E vai ter gente que vai até matar vocês pensando que estão servindo a Deus.
E eu estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem. O que é essa palavra escandalizar? Para que vocês não se surpreendam. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos de outro reino, nós não somos deste mundo. Portanto, nós temos que estar conscientes de que nós podemos sofrer, que efetivamente nós vamos sofrer. Vamos ter lutas nessa vida e podemos sofrer também como cristãos, mas nós temos que estar consolados. Qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança não é neste mundo. A nossa esperança, em primeiro lugar, eu li o texto com vocês aqui, que, por exemplo, Deus preparava um lugar para a mulher. Lembra? De Apocalipse agora. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. Então nós podemos encontrar nele consolação, graça, força nos sofrimentos. Ele nos consola, ele nos fortalece, ele nos guia, e ele diz assim: lembrem sempre que eu vou voltar e eu vou levar vocês para a minha glória. Os cristãos modernos, eles têm perdido, irmãos, nesse mundo cheio de distrações, de tecnologia, de seduções, eles têm perdido aquilo que os antigos tinham mais fortemente, que é o que? A consciência da glória, consciência do céu, consciência da eternidade. Pense muito no céu, pense muito na herança que você tem em Cristo Jesus. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui, né? Mas Cristo continuará sendo nosso Senhor e nosso Salvador. E nós estaremos com Ele. Então, que o seu consolo esteja na pessoa bendita de Jesus. E por último, essa é uma pergunta que sempre nós fazemos, que sempre nós colocamos a palavra, o Evangelho diante de todos. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado do anticristo ou de Cristo? Né? Porque, irmãos, vejam, existem 2 reinos. Existem 4 reinos, mas que na verdade é um reino só. É um reino deste mundo. É o reino dos incrédulos, é o reino dos que odeiam a Deus, é o reino dos orgulhosos, é o reino dos que falam com arrogância, é o reino dos violentos, é o reino dos que querem ser servidos, é o reino do Adão caído. Mas o reino de Deus é o reino daqueles que se arrependem dessas coisas. É o reino daqueles que se arrependem porque estão contra Deus e veem, que percebem que o grande mal deles é que eles estão contrários ao Deus vivo e eles se arrependem disso. E eles se humilham diante de Deus e eles olham para a cruz de Cristo, eles confiam em Jesus Cristo como o mediador desse Deus que é inimigo deles e que eles têm sido inimigo de Deus por causa dos seus pecados, mas eles então se arrependem, eles baixam as suas armas. Vocês lembram do Salmo 2? O Salmo 2 diz: por que as nações se voltam contra o rei, contra o Senhor e o seu ungido? E ele diz lá: sede prudentes, juízes da terra. Beijem o Filho, ou seja, se humilhem diante dele. E eu quero dizer a todos vocês aqui que nenhum de nós aqui, se estiver assim, continue na sua arrogância, continue seguindo a vida normal desse mundo, mas que se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Rei, como seu Senhor. Porque a vitória é de Cristo, irmãos. E Ele vem buscar o seu povo muito em breve. Não sabemos como, mas Jesus voltará e estabelecerá o seu reino eterno. A nossa esperança e fé esteja nele. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos, nesta noite do seu dia santo, meditar nesses 3 versículos tão preciosos, tão surpreendentes, importantes, Senhor. E suplicamos, Senhor, nos humilhando diante de Ti neste momento. Tudo que foi dito aqui seja a Sua palavra, que o Senhor ponha no nosso coração e que o Senhor opere de tal forma que todos nós que estamos aqui estejam olhando apenas para Jesus, confiando apenas nele, arrependidos dos seus pecados,
das suas arrogâncias e cada vez se arrependendo mais e mais, e se tornando mais e mais humildes, cheios de amor, piedosos, adoradores de Deus e servos uns dos outros, Senhor. Que o mundo que vive em profundas trevas espirituais possa ver em cada um de nós o Rei Jesus, o Rei da paz, que leva o Evangelho a todos os homens. Faz isso, Senhor, nos abençoe hoje à noite e nos guarda nesse consolo de que o Senhor vai voltar muito em breve, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém. Eu vou convidar vocês agora a vocês lerem comigo no nosso programa de culto, o ponto de número 9, tá bom? A leitura de credos e confissões.